Companheiros de Ideal Espírita, aqui estamos mais uma vez para o estudo virtual da Associação Espírita Nosso Lar. E como de costume, vamos pedir a Jesus que nos abençoe mais uma vez, proporcionando-nos o entendimento necessário dessas lições que nos são trazidas pelos benfeitores espirituais para o nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos todos nós nos sentirmos envolvidos nestas bênçãos de paz e de amor. Que assim seja. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje veremos as questões 29 a 36 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro primeiro, que trata das causas primeiras. Já vimos o capítulo 1, que fala sobre Deus, e estamos no capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. Já estudamos o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria. E veremos hoje propriedades da matéria e espaço universal. Mas antes de entrar nas perguntas propriamente ditas, vamos recordar algumas noções básicas de química para melhor compreendermos o assunto de hoje. Como os nossos tempos de escola já vão lá bem distante, nós recorremos ao Google para trazermos alguns esclarecimentos sobre o assunto. Bem, nós sabemos que existem hoje diversas técnicas que nos permitem ver o interior da matéria. Os microscópios eletrônicos têm elevadíssima capacidade de ampliação, da ordem dos 20 milhões de vezes. E com essas tecnologias, poderemos constatar que existem dois tipos de unidades estruturais, que designamos por átomos e grupos de átomos. Vamos ver então a definição de átomo. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Para se ter uma ideia, eles são tão pequenos que uma cabeça de alfinete pode conter 60 milhões deles. O átomo é uma partícula, então, formada por matéria. É constituído por nêutrons, prótons e elétrons, e tem como principal característica no estudo da química ser a menor partícula visível existente na natureza. Aí temos a figura de um átomo. Os elétrons orbitam no núcleo, que contém prótons e nêutrons. Então, pense nos prótons e nos nêutrons unidos no centro, formando o Sol, ou núcleo, e os elétrons orbitando esse núcleo, como planetas. Se os átomos já são extremamente pequenos, essas partículas subatômicas são ainda menores. Na década de 50 e 60, os cientistas descobriram a existência de partículas ainda menores e indivisíveis, que foram batizadas de partículas elementares ou fundamentais, como os quarks, neutrinos e bósons. Fazendo uma analogia com a construção, as partículas elementares seriam os menores ingredientes utilizados para construir determinada matéria. As partículas elementares são
tão pequenas que não é possível identificar o seu real tamanho. Se formos pensar no nosso dia a dia, nas coisas que são feitas na natureza e fazendo essa analogia com a construção civil, o que temos são os elétrons e os quarks como os menores tijolos usados na construção do mundo, diz o professor Alexandre Suaide, do Departamento de Física Nuclear da Universidade de São Paulo. É claro que temos também os cimentos que colam esses tijolos, que são os fótons e gluons. Os físicos, no entanto, não estão satisfeitos e continuam buscando partículas ainda menores. Mas, por enquanto, todas as tentativas de dividir quarks ou elétrons falharam. Então, seguindo a história do conhecimento, acreditava-se que os átomos eram a base da matéria. A palavra átomo, de origem grega, significa não divisível. Mas, como vimos, todavia, atualmente, esse conceito já está mudado. Já se sabe que os átomos não são a base da matéria, mas as partículas denominadas de elementares. Certamente ainda há um longo caminho a percorrer na busca da essência da matéria. Inclusive, que as partículas consideradas como verdadeiramente elementares, hoje, podem, como ocorreu no passado, sobre conceitos semelhantes, ser reavaliados e consideradas como compostas, conduzindo a um novo grupo de partículas. Quer dizer, os estudos vão se aperfeiçoando e as coisas vão se modificando. Bom, existem substâncias constituídas apenas por átomos iguais, que se designam por substâncias elementares. Então, temos nesse caso o gás hidrogênio, que é formado por 2 átomos de hidrogênio, o gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio, e o gás ozônio, constituído por 3 átomos de ozônio, o fósforo branco, constituído por 4 átomos de fósforo branco. Conhece-se hoje pouco mais de 110 átomos diferentes. Como justificar, então, que exista uma infinidade de substâncias diferentes, Tudo que existe na natureza? Pela combinação de átomos e moléculas. Aí já entrou um outro termo, molécula. O que é uma molécula? Uma molécula é formada quando átomos do mesmo ou diferentes elementos se combinam. A molécula é a menor partícula de uma substância que pode normalmente existir de maneira independente. E o que é um composto? Um composto é formado quando átomos ou moléculas de diferentes elementos se combinam. Em um composto, os elementos estão quimicamente combinados em uma proporção fixa. Exemplos, o exemplo que nós aprendemos desde lá da escola fundamental. Hidrogênio e oxigênio são combinados na proporção fixa de 2:1 para formar o composto água, H2O. Então, está aí a figura da molécula da água. Carbono e oxigênio são combinados na proporção fixa de 1:2 para formar o composto dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico. Este acréscimo na concentração de carbono implica o aumento da capacidade da atmosfera em reter calor e, consequentemente, da temperatura do planeta. O carbono é utilizado em bebidas carbonatadas, para dar-lhes efervescência. É utilizado em extintores durante os incêndios para isolar o oxigênio do combustível. Enquanto o número de elementos conhecidos é muito limitado, são inúmeros os compostos formados por combinação de átomos de diferentes elementos. Vamos ver então agora definição de matéria. Na física, matéria é qualquer coisa que possui massa, ocupa lugar no espaço
e está sujeita à inércia. A matéria é aquilo que existe, aquilo que forma as coisas e que pode ser observado como tal. Mas, de acordo com as descobertas da física do século XX, também pode definir-se matéria como energia vibrando em baixa frequência. Então, a concepção de matéria em oposição à energia que perdurava na física desde a Idade Média perdeu um pouco do sentido com essa descoberta anunciada por Albert Einstein de que a matéria era uma forma de energia. Podem existir 3 estados de agregação da matéria, que variam conforme a temperatura e a pressão às quais se submete um corpo. O estado sólido, que é quando as partículas elementares se encontram fortemente ligadas e o corpo possui tanto forma quanto volume definidos. E aí temos como exemplo a água no seu estado sólido, o estado líquido, no qual as partículas elementares estão unidas mais fracamente do que no estado sólido, e no qual o corpo possui apenas volume definido. Aí temos a água, né, no seu estado líquido. E o estado gasoso, no qual as partículas elementares encontram-se fracamente ligadas, não tendo o corpo nem forma nem volume definidos. E aí temos a água, né, no seu estado gasoso, formando as nuvens, formando aquele vapor que sai das nossas panelas. Além dos 3 principais estados de agregação da matéria, físicos do final do século XX demonstraram que existe um 4º estado, o plasma, no qual as moléculas já não existem mais e os átomos se encontram desagregados em seus componentes. As temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius, todas as substâncias se encontram no estado de plasma. Vamos ver agora as propriedades da matéria. E a primeira delas é a ponderabilidade, ou seja, o peso. E aí temos então a questão 29 de O Livro dos Espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, quer dizer, o peso é um atributo essencial da matéria, quer dizer, a matéria, para ser matéria, ela tem que ter peso. E vamos ver então o que os amigos espirituais nos responderam. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, o fluido cósmico universal, o FCU, como costumamos dizer, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Temos a questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E a resposta dos benfeitores espirituais: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples
não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? E a resposta são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. E aí temos um exemplo nessa figura. Se nós juntarmos mais um átomo de oxigênio à água, teremos a água oxigenada, imprópria para beber. E até um recurso que nós temos, quem tem animaizinhos, se por acaso eles comerem algum veneno, se nós dermos, por exemplo, uma colher de sopa de água oxigenada misturada com uma colher de água, comum, esse animal vai vomitar o veneno na hora. Então, mostrando, que basta juntar mais um átomo de oxigênio para que essa água se torne imprópria para beber. Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E os benfeitores espirituais nos esclarecem: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Quer dizer, os amigos espirituais deixaram aquela abertura, para novas descobertas da ciência, e é claro que o espiritismo vai se adaptando a essas novas descobertas. Questão 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Agora o último item, que é o espaço universal. E a questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? E a resposta: infinito. Supondo limitado, que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E aquilo que ele nos diz lá nas primeiras questões, ainda precisamos amadurecer moral, espiritualmente, para compreendermos bem todas essas coisas. No nosso atual estado evolutivo, não temos ainda essa condição. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E a última questão: o vácuo absoluto existe
em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Quer dizer, Deus nada faria em vão para ficar vazio. Concluindo nosso estudo, que possamos ter sentido a presença, a existência de Deus em cada uma dessas questões que nos foram trazidas pelos benfeitores espirituais. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que nosso Mestre Jesus possa continuar nos abençoando, agora e sempre. Que assim seja. Tudo está em movimento, terra e céu. Via Láctea, nossa cósmica nação. Zilhões de estrelas girando em carrossel. Mas quem somos nós nessa constelação? Será que já vimos tudo que há pra ver? Esse turbilhão de sons na imensidão, será que é tudo isso em vão? Na soberba solidão da nossa arrogância sideral, criou Deus o universo só pra nós, ponto final. Mas falange sideral entrou na atmosfera desse pequeno asteroide que chamamos Terra, bem na hora que a humanidade nem espera. Giram-se as mesas do mundo, vieram das muitas moradas da casa do Pai, mundos que circulam pelo espaço infinito, a serviço da promessa do Filho do Homem, luz para este mundo aflito. Cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos. Porque te chamam de terra, ó planeta água, ante o imensurável céu és cósmica cabana, pequenina, mas tão raro educandário de bilhões, prova incontestável de uma força soberana, grandeza que nenhum homem pode sequer imitar, se não renascer e renascer milhões de vezes, quantas vezes for, pra forjar dentro de si o anjo trabalhado no amor, cidadãos do universo, ovelhas de nosso Senhor. Mas falange sideral entrou na atmosfera desse pequeno asteroide que chamamos Terra, bem na hora que a humanidade nem espera. Giram-se as mesas do mundo, vieram das muitas moradas da casa do Pai, mundos que circulam pelo espaço infinito, a serviço da promessa do Filho do Homem, luz para este mundo aflito. Cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos,
emissários cósmicos, sublimes emissários cósmicos, sublimes emissários cósmicos.